vamos entrar no que chamamos do corpo do sermão. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar dando continuidade às principais partes de um sermão. E neste momento, vamos entrar no que chamamos do corpo do sermão, que é do sermão propriamente dito, que é a parte em que todos normalmente fazem, visto que a maioria tende a não fazer introdução e conclusão. Mas o corpo do sermão, se não fizer, nem podemos dizer que pregou. Então, normalmente isso não acontece. As pessoas normalmente fazem sim o corpo do sermão. E o corpo do sermão, nesse método que estamos utilizando, ele engloba divisões e as subdivisões. Sobre as divisões, praticamente já falamos muito sobre elas quando vimos os tipos de sermões. Por exemplo, para aprender o sermão temático, você teve que entender como que se faz uma divisão do sermão temático, que é uma divisão dentro da ideia do tema, porém usando textos diferentes. Já no sermão textual, vimos que as divisões eram originadas do próprio texto, das próprias palavras do texto, vamos dizer assim. E o sermão expositivo por ideias apresentadas no texto, ou por lições, ou por ensinamentos, ou por verdades, ou por partes diferentes que o texto esteja nos apresentando algo. Bom, isso são as divisões. Mas beleza, Fernando, eu fiz as divisões, eu tenho 3 tópicos, e agora? Agora vamos entrar no corpo do sermão, divisões e subdivisões. Amém? Então seja bem-vindo e vamos lá. Essa parte do corpo do sermão, divisões e subdivisões, é onde começa logo após a transição. Lembra que na introdução falamos daquele momento em que você anuncia que vai começar o sermão? Não dizendo assim, agora eu vou começar a pregar, só estava na introdução. Não é isso, mas é você dizer, nessa noite nós vamos ver 3 princípios apresentados pela palavra de Deus para um caráter cristão, ou 3 aspectos do caráter cristão. Nessa noite, a palavra de Deus vai nos apresentar 3 motivos para permanecer inabaláveis mesmo diante de situações difíceis da vida. E a primeira é... Agora, veja bem, a transição vai me jogar dentro do corpo do sermão. É como se fosse ali o pai da noiva no dia do casamento entregando a noiva para o noivo e dizendo, agora é com você. Depois desse momento da transição, você está jogando a responsabilidade para o corpo do sermão, que vai englobar divisões e subdivisões. Vou te passar um método que ele vai servir para praticamente todos os sermões. O nome é um pouco feio, mas é o fato de ser feio que vai ajudar você a decorar. É o chamado ECA. Então, eu vou colocar aqui uma linha em cima da outra para facilitar para você. Então, olha o que está escrito. E-C-A. ECA. Guarda isso, é para você guardar mesmo. Então, o que seria o E? É de explicação, e aqui nós estamos falando do texto ou do tópico. O C de contextualização, e aqui não é o contexto do texto, porque o contexto do texto está na explicação. Então, veja bem, explicação já tem o contexto do texto, ok? Na hora de explicar, entra o contexto, porque você só usa o contexto quando é necessário para explicar. A contextualização já tem a ver com essa transposição do texto para os nossos dias. E a aplicação sobre a efetividade do texto aí nos nossos dias.
Existem pessoas, e você vai talvez lembrar, ou talvez seja até o seu estilo, que na hora que ele lê o texto e faz a divisão do texto, ele pula etapas. Ou seja, existem pessoas que já falam o tópico e já vêm para a aplicação. O que isso quer dizer para nós é que nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso, aplicação. Não é que ele está errado, mas ele não explicou e nem contextualizou. Existem outras pessoas que só explicam, não contextualizam e nem aplicam. Então, os dois principais elementos são esses aqui, ó, explicação e aplicação. Se você explicou e aplicou, você já está fazendo muito bem, porque isso é expor a palavra. Isso é gerar conhecimento e transformação. Na explicação vem o conhecimento, vem a informação, vem aquela parte do sermão que é como se fosse um estudo bíblico. Mas, logo após, vai vir a aplicação, que é a efetivação daquele conhecimento em prática na vida das pessoas. A contextualização, ela vai fazer a ponte entre a explicação e a aplicação. Por exemplo, você simplesmente disse que Davi estava olhando no terraço do seu jardim e viu uma mulher bonita que não era sua e a desejou. Isso é explicação. Você está recontando a história. E você pode aplicar simplesmente, olha, nós não devemos estar ociosos e olhando mulher que não nos pertence ou olhando alguém do sexo oposto que não é do nosso casamento. Eu pulei da explicação para aplicação. Mas o que seria contextualização, então? Contextualização você acabou de dizer que Davi estava ali olhando para a mulher que não lhe pertencia e acabou vendo algo que não deveria ver e acabou desejando, cobiçou e acabou caindo em pecado. O que seria contextualização? Eu não sou rei. Você possivelmente não é rei. Se fosse, você não estaria assistindo essa aula. Ok? Você teria alguém para te ensinar, para fazer o que você quisesse. E possivelmente você nem ia estar querendo pregar, você ia estar cuidando do seu palácio e da sua herança, enfim. Possivelmente você não é rei, você deve ser igual eu mesmo. Ou seja, você não é rei. Então se eu falo com você, olha, o rei estava olhando do terraço do seu palácio. Você pensa, eu não tenho palácio. Eu não sou rei. Então essa palavra não é para mim. Por quê? Pulei a contextualização. Então o que é a contextualização? Eu chegar e dizer o seguinte. Nos nossos dias, nós temos, muitas vezes, nós estamos fazendo igual Davi, olhando pela janela. Só que diferentemente de Davi, que estava olhando por uma janela do palácio, nós, por muitas vezes, estamos olhando por uma janela que chamamos janela digital. Ou seja, nós estamos olhando por meio do nosso tablet, ou por meio do celular, ou por meio do computador, ou por meio da televisão. Por muitas vezes nós estamos olhando, tendo acesso às janelas, vendo imagens que não deveríamos ver, vendo pessoas que não deveríamos ver, e estamos cobiçando coisas que Deus não colocou em nossas mãos para ter. Isso tem levado muitos homens e mulheres à pornografia, ao adultério, ao divórcio e a tantos males, tanto físicos quanto espirituais. Embora não estejamos num palácio, mas hoje temos muito mais janelas do que Davi tinha em sua época. Talvez você esteja nessa noite, talvez você esteja pensando, não é possível a pessoa estar no culto vendo. É pior que tem, tá? Pior que tem. Mas pode ser que Deus está falando para você que está vendo janelas que não deveria estar vendo e você sabe. O que você tem visto no seu celular quando vai tomar o banho? O que você tem visto no celular à noite quando não tem ninguém vendo? O que você tem feito quando você vê um vulto de qualquer pessoa, você já bloqueia?
Por que você tem tantas preocupações com suas senhas? Deixa eu te dizer algo. Ainda que não esteja ninguém vendo, Deus está vendo. As nossas janelas, elas são diferentes das janelas de Davi. Mas o efeito é o mesmo. Quando um homem deseja algo que não lhe pertence, ele acaba cobiçando algo que não é seu. Ele acaba caindo em pecado. E Deus, nessa noite, por meio desta palavra, por meio deste erro de Davi, ele está falando para mim e para você que também cometemos erros semelhantes, embora com nomes diferentes, que nós devemos ter cuidado com o que olhamos. Nós não devemos cobiçar aquilo que não nos pertence. Então veja o que eu fiz. A explicação aqui era a parte de Davi no terraço, no palácio, olhando Batseba. Mas a contextualização aqui, para nós hoje, não é palácio. A contextualização para nós hoje é a tela. São as redes sociais, é o Facebook, é o Instagram, eu não sei nem quais as redes que o povo usa aí, TikTok, tem uns negócios aí. Vocês sabem que é melhor do que eu. Mas enfim, são as janelas de hoje, que levam aos mesmos pecados, aos mesmos desejos, às mesmas cobiças. Só que diferente ao fato de que talvez naquela época não existia pornografia, hoje tem um outro mal, que às vezes a pessoa nem cai no pecado de cometer um adultério, mas já afundou a cara na pornografia, que seria algo equivalente. Com essa ilustração que eu te fiz aqui agora, eu acredito que deu para você já ter noção das três partes. Não que todo sermão e que sempre você tenha que fazer divisões dessa maneira. Mas se o seu sermão for temático, este modo ele se torna quase que perfeito. Porque o sermão temático, cada divisão principal sua, você não abre um novo texto, então seria mais do que prudente você explicar, contextualizar e aplicar aquele texto. E lembrando que aqui eu deixei de falar algo que eu preciso frisar para vocês. Esse ECA, embora pode ser, alguns usam como divisões principais, ou seja, alguns usam o ECA como essas divisões. O que é isso? A pessoa pega um sermão e a primeira parte do sermão da pessoa é como se fosse o primeiro tópico, é a explicação. Ela só explica o texto uma vez só. Ela vai ficar ali um tempinho explicando o texto. Depois, como se fosse a segunda divisão dela, ela vai fazer a contextualização. E por fim, o último tópico, que seria a terceira divisão, vai fazer a aplicação. Mas se você estiver antenado, você já percebeu que esse não foi o método que eu estou te ensinando aqui. Eu estou te ensinando um método de divisões mesmo, ok? É um método que nós chamamos de fatiar o sermão em partes. E esse método é diferente. Esse método é como se fosse um diálogo. Você só está conversando, explicando e acabou. Quando você acha que a pessoa lá vai fazer alguma coisa, o sermão acabou, porque já se passou muito tempo. Porque primeiro ela explicou. Depois ela ficou falando como que é hoje e tal, e é assim, e tá acontecendo assim. E depois ela aplicou ali no final e já era o encerramento. Ok? Não estou falando que é errado. Só não é o método que eu estou te aconselhando e te ensinando. Mas pode ser que é um método que vai funcionar para você. Mas eu estou usando aqui o ECA dentro de subdivisões. Ou seja, primeiro tópico. Vamos pegar lá o exemplo de João capítulo 2, que deve estar mais fresco na sua memória, que é sobre convidar Jesus. Então a primeira lição que nós tiramos é convidar Jesus. Então vamos lá, vamos simular aqui que nós estivéssemos fazendo o sermão aqui agora. Ó. Primeira divisão, convidar Jesus. Primeira divisão fosse convidar Jesus. Então eu cheguei. Primeira lição deste texto, convidar Jesus. Aí eu vou começar
o ECA de novo, ok? O que eu vou fazer? Eu vou explicar, vou contextualizar e vou aplicar. Então, eu cheguei lá, primeira lição, convidar Jesus. A explicação é um texto narrativo, eu vou narrar o acontecimento de novo. Irmãos, este texto nos demonstra uma importante decisão dos donos daquela festa. Eles tomaram a decisão de convidar Jesus. Se neste texto eles não tivessem convidado Jesus, eles não teriam usufruído do benefício da presença de Jesus. Agora, contextualização. Nos nossos dias, muitas pessoas estão à procura de milagres. As necessidades continuam. Nossos casamentos continuam precisando de milagres. Nossa família continua necessitando do agir de Deus. Contudo, pode ser que estamos tomando uma decisão diferente. Isso ajuda na aplicação. Por quê? Na hora que eu contextualizo, eu estou deixando o ambiente preparado para a aplicação. Por isso que se eu for dar explicação para a aplicação, já é um sermão bem feito, mas a contextualização, ela prepara o ambiente, ela prepara o coração para que a aplicação seja mais específica, mais direta e mais objetiva. Ou seja, quando eu digo que nós continuamos tendo problema, que os nossos casamentos continuam tendo problema, eu quis dizer o seguinte, olha, não é só para transformar água em vinho que nós precisamos de Jesus. Nós temos problema com filhos, nós temos problema no relacionamento, nós temos problemas financeiros. E na maioria das vezes, a maioria dos nossos problemas podem ser solucionadas por um milagre, por uma intervenção de Jesus. E aí vem a aplicação. E assim como eles tinham um problema e foram supridos pelo fato de terem convidado Jesus, assim também nós devemos sempre convidar Jesus. A nossa primeira decisão deve ser convidar Jesus. Se eles não tivessem tido essa boa iniciativa, não teriam tido um resultado feliz. Assim também nos nossos dias, assim também na minha vida e na sua vida, nas nossas necessidades, nos nossos momentos de desespero, nós precisamos convidar Jesus para estar conosco na caminhada em todos os momentos. Mesmo nos momentos de alegria, como aquele povo estava vivendo. Porque tem hora que nós estamos vivendo momentos de alegria e de felicidade e que às vezes não pensamos muito em convidar Jesus. Mas nós precisamos convidá-lo em todo o tempo. Seja momento de tristeza, de angústia e dor, ou momentos de alegria e paz, de regozijo. Momentos bons e momentos ruins. O importante é Jesus sempre ser convidado. Pois se ele for convidado, ele estará presente e quando precisarmos, ele estará pronto a nos atender. Então, percebeu como que se usa o ECA dentro de cada divisão? Pode ser dentro de cada divisão do sermão temático ou dentro de cada divisão do sermão expositivo. Esse modelo ECA, ele pode sofrer variações. Por exemplo, em vez de ser o ECA, que é explicação, contextualização e aplicação, poderia ser, por exemplo, uma explicação, uma ilustração e uma aplicação. Lembrando que é importante manter a explicação e a aplicação. Ambas não podem faltar. Fernando, eu só vou explicar. Explicação sem contextualização, a explicação sozinha é um estudo bíblico. Você tem liberdade só de explicar. Você não aplica, você não está preocupado de transportar aquilo para o dia hoje. Você só passou informação. Quanto mais informação, melhor. E está tudo bem. Excelente estudo bíblico. Mas
se for só uma aplicação também, é uma pregação desprovida de autoridade. Como assim desprovida de autoridade? A explicação, ela vai gerar a autoridade da aplicação. Porque na explicação, você vai olhar para ela e vai ver a aplicação. Então a maioria já não precisaria de aplicação. Isso é chamado de aplicação indireta. Pode, inclusive, empregar a aplicação indireta. Ela é feita com propósito. Por exemplo, digamos que você estivesse naquele exemplo que eu citei de Davi com Batseba e que você queira fazer uma aplicação indireta. Vamos focar aqui algo. Vamos falar sobre Davi está ocioso e você quer focar a ideia de que o homem não deve ficar à toa procurando coisas erradas para fazer, ele deve se manter ocupado. Em vez de você dizer aplicação direta, é você dizer assim, olha, deixa eu anotar aqui, né? Já que eu tô falando, aplicação indireta e aplicação direta. Eu vou só te dar vou colocar uma palavrinha aqui para te ajudar. Direta é como se você falasse assim, ó, faça isso. A indireta é como se você dissesse, ele fez e deu certo. Um exemplo. Ou não faça isso, você vai falar, ó, ele fez e deu errado, por isso não faça isso. Um exemplo de Davi. Você quer focar uma aplicação de que as pessoas não devem estar ociosas. Então seria fácil você dizer, olha, você contou a história de Davi e você vai e diz, vocês não devem ficar ociosos. Homens, deixa eu dizer para vocês, não fiquem ociosos. O que é aplicação indireta? É assim. Você finge que não está levando para a vida de ninguém, mas você tem propósito com isso. Você diz, olhe para a história de Davi. Perceba que ele está ocioso. Temos um problema aqui na história de Davi. Nós estamos identificando, neste relato, uma falha de Davi terrível. Uma falha que complica a vida de qualquer homem. Só de você falar isso, os homens ociosos vai sofrer uma antena, vai sofrer um alarme na cabeça o seguinte, eu estou ocioso. Isso é um problema. Eu estou igual Davi. Vai dar errado para mim. Mas você não falou nada ainda. Você só está na história. Davi, estando ociosos, se fosse nos nossos dias, possivelmente ele estaria passando o dia inteiro no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Você não falou, olha, não fique no TikTok, olha, não fique no Facebook, olha, não fique no Instagram. Você não falou isso, não. Porque se você tivesse falado, você estaria aplicando direto. Mas você não falou, você está indireto. É como se você só estivesse olhando para Davi. Só que, na verdade, você não está falando com Davi. Você está falando para o povo. Fingindo que estava falando com Davi. É como se você estivesse conversando com alguém e tivesse alguém escutando atrás da porta, só que você percebeu. Aí você está querendo trazer um recado para aqueles, aí você continua falando com esse aqui, ó, mas sabendo que aqueles estão te ouvindo. Isso é aplicação indireta. Não que isso vai eliminar a direta, mas quando a direta chega, ela vai chegar de forma tremenda. E você está ali, deixando claro. Deus não fez o homem para ficar ocioso. Davi era um homem que conhecia a Deus. Ele deveria saber disso. Davi deveria ter sido prudente e ter tido iniciativas para não ficar ocioso. Você não está aplicando, não. Você não está falando, faça isso, não fique ocioso, vá trabalhar, não. Mas a pessoa que está te ouvindo está levando golpe e você nem aplicou ainda. Isso é aplicação indireta. Ok? Mas por que eu estou falando isso? Porque o ECA tem aplicação. Então, antes dessa aplicação aqui, nós poderíamos fazer uma outra variação do ECA. Vou apagar aqui. Aí eu vou acrescentar mais um A. Neste caso aqui, ficou explicação, ilustração, aplicação indireta primeiro, aí a indireta sempre vem primeiro, se você for usar as duas, e aplicação direta. Mesmo você falando
do jeitinho que eu disse aqui de indireta, você ainda vai dizer. Só que aí você pode ser mais direto na hora que você chegar na direta. Você pode simplesmente dizer assim: homens, Deus está dizendo para vocês nessa noite, não fiquem mais ociosos. Não precisa você explicar mais nada, não. Você pode ser bem direto na direta. Por quê? Não porque o nome dela é direta, mas porque você já fez a indireta. A aplicação. Ok? Então, dê uma preenchida aqui. Explicação. Ou não, né? No caso, a explicação sempre começa com explicação, irmãos. Não erra, não, porque neste caso aqui, não coloca muito como opção, não, tá bom? Nem que seja uma explicação breve. Depois você pode ir no padrão, que é a contextualização, que seria seguindo o ECA, aí ficaria o ECA, tipo um eco aqui no A, pelo fato se você quiser fazer indireta e a direta, tá bom? Mas lembrando que se você fizer indireta, na direta você é um pouco mais objetivo, é um pouco mais direto mesmo, pelo fato de já ter preparado. A ilustração é algo que você pode incluir, ou você pode tanto colocar a explicação, a contextualização, a ilustração, a aplicação indireta e a aplicação direta. Lembra que eu falei que você pode fazer variações desse método ECA? Mas se você tiver ele como princípio, ele vai ser uma base. Ou seja, se você explica, contextualiza e aplica, já está perfeito. Se você complementa com uma ilustração, ou com um exemplo, ou com uma ancoragem. Ah, Fernando, você falou fatos novos. Sempre haverão fatos novos. Ancoragem é você ancorar o que você está falando em alguma coisa. Não sei se eu deixo isso para um momento específico. Eu espero que eu vá falar com vocês mais sobre isso também. Mas, correndo o risco de eu esquecer de dizer, ancoragem, você tem que lembrar da âncora de navio. Eu não sei desenhar uma âncora, não. Seria mais ou menos assim? Não sei. Porque realmente eu não sou bom em desenho. Digamos que é uma âncora. É só você lembrar ali da âncora do navio, que serve algo que vai firmar ele ali no chão e ele vai ficar seguro, sustentável, sendo agarrado. É como se fosse um poste, como se fosse um pilar. O termo âncora, eu vou ter que falar algo para vocês à parte. Não, eu vou deixar isso um tópico à parte, porque eu vou ter que te falar sobre mais detalhes sobre essa ancoragem, tá bom? Mas eu vou deixar, eu vou marcar, eu vou registrar aqui que eu vou falar uma aula específica. Mas já que eu mencionei, é um momento em que você vai estar agarrado em algo. Por exemplo, se você está falando que precisa perdoar, e o seu texto é um, se você menciona um outro texto que prova que é necessário perdoar, você está ancorado naquele texto. Lembra que em aulas passadas eu usei o exemplo aqui de uma criança que nasce e precisa aprender? Essa é uma outra âncora, é uma âncora do cotidiano, do costume, do senso comum. Todo mundo sabe que uma criança nasce e precisa aprender. Então não precisa de eu provar. O que eu estou transmitindo está ancorado na ideia de que a criança precisa aprender. É como se eu estivesse firmando e provando a minha tese por meio do exemplo da criança. Ou por meio do que a Bíblia disse em algum lugar. Ou por meio do que alguém disse. Isso já seria também uma âncora. Por exemplo, algum escritor ou algum pregador muito conhecido disse algo. É uma certa âncora. Fulano disse isso. Ou um estudioso disse isso. Segundo os estudiosos, é assim. Eu estou ancorando, eu estou dizendo, olha, eu não estou à deriva. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou aqui firme com uma base de alguém sólido que está me apoiando aqui. Eu não estou inventando qualquer coisa. Então isso é âncora. Mas o que eu quero te passar, queria te passar hoje, nessa aula aqui, é o seguinte, que você pode fazer variações desse método ECA. Lembrando e colocando ele como pilar, que é explicação, contextualização e aplicação. Se você usou essas três partes
já estamos indo muito bem. E você já fez o seu dever de casa. A partir daqui, você pode incluir outras. Quer ver mais uma que eu não mencionei? Um testemunho. Testemunho com propósito, irmãos. Com propósito, tá bom? Não pensa em testemunho sem propósito, não. Ah, Fernando, não era só explicação, contextualização e aplicação? Agora já falou de ilustração, já falou de âncora, já falou de testemunho. Sim, são variações. Por quê? Não é sempre que você vai pôr um testemunho. Toda vez que eu faço uma divisão, eu conto testemunho. Toda vez eu conto. Não, não é. Mas às vezes você está falando lá um sermão sobre perseverança na oração, orar, e você está dizendo que há orações que Deus leva anos para responder, e você tem um testemunho de uma oração que levou anos. Ou até um testemunho bíblico mesmo, um testemunho que aconteceu com alguém, ou um testemunho que aconteceu com você. Mas é um testemunho com propósito, você vai ficar aqui 10 minutos contando o testemunho, não. Tá? É um testemunho que serve como ilustração. Você vai entrar nele dentro do assunto que você está abordando de forma muito objetiva, já purificada. Por exemplo, seu testemunho é um testemunho de 5 dias para você contar ele. Mas você está querendo apenas dizer que existem orações que demoram a ser respondidas. O que seria um testemunho desse tipo? Eu vou ilustrar aqui algo para você. Irmãos, desde que meu filho nasceu, eu orava para que Deus abençoasse ele com uma mulher que fosse pregadora do Evangelho. Porque desde o ventre eu já entreguei meu filho para ser um pregador do Evangelho. E se passaram 30 anos e Deus ouviu e atendeu aquela oração. Hoje meu filho é casado com uma pregadora. Hoje ele prega também o Evangelho. E louvado seja Deus por isso. Isso é fruto de uma oração que eu fiz, mas que levou 30 anos para ser respondida. Até porque Deus não teria como atendê-la naquele tempo que eu comecei a orar. Porque meu filho nem podia casar. E muito menos ser um pregador. Olha só, eu resumi uma história de 30 anos em segundos. Ou minuto. Eu não preciso falar como que ele conheceu ela, que ele mandou flores, e que ele fez uma cartinha de amor, e que quando ela chegou lá em casa pela primeira vez, a gente assustou com ela, achou que não era de Deus, mas aí o pai dela foi lá conversar com minha mãe, com meu pai. Gente, não tem propósito. O propósito é só dizer, eu orei, tive que esperar, Deus atendeu. Meu filho, se a carruagem chegou, foi de cavalo, foi de avião a jato, foi de avião, foi de... A não ser que tem propósito. A não ser que o seu assunto é quando Deus quer fazer algo, quer levar algo até você, ele usa meios improváveis. Aí você pode contar que para chegar até você, a Rebeca que Deus mandou, ela pegou o cavalo, atravessou depois um barco com os índios, depois ela pegou um avião, depois ela pegou uma charrete, depois ela pegou um Uber e ainda veio andando mais alguns metros até chegar até você. Aí o propósito era falar da forma que Deus usa para trazer. Aí sim, só que aí você ia abandonar as outras coisas. Ok? E assim acontece. Testemunho é algo que Deus fez na sua vida, que é para a glória de Deus, não é para exaltar você também. Não, eu vou contar um negócio aqui que vocês vão ver que é eu que sou o cara. Não, não é. Não é. Se você contar um testemunho como você sendo super-herói, você já caiu nos erros de homilética, que nós vamos ver daqui a uns dias, ou depende do tempo, da rapidez que você vai ver as gravações, rapidamente. Porque chegaremos em breve nos erros que os pregadores não devem cometer. E um deles é ser o super-herói da história, sempre e toda hora. Fernando, eu posso ser o super-herói da história? Eu posso acertar alguma vez? Pode. Uma vez. Porque senão você vai pregar sobre você. Não, eu faço. Eu posso. Comigo acontece. Então, cuidado. Contou um testemunho?
tem que ser com objetivo. Qual objetivo? O tópico que eu estou explicando é sobre isso. O tópico que eu estou explicando é sobre não desistir. Aí eu conto um testemunho. Irmãos, teve um dia que eu estava esperando algo. Eu já estava cansado. Eu falei, eu vou ter que desistir, vou ter que abrir mão, não vai dar certo, eu vou embora. Mas eu orei a Deus e falei, Deus, eu vou esperar mais alguns minutos, mesmo não podendo, mesmo não tendo forças. E aqueles minutos foi o que salvou todo o tempo que eu havia dedicado naquela espera. E ali eu fui atendido e eu entendi que nós devemos perseverar, nós devemos esperar mais um pouco, nós devemos permanecer firmes. Tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo, aí você pode contar um testemunho. Pode contar uma ilustração, só que essa ilustração, ela não pode ser guia mais, porque lembra que nós estamos dentro do corpo do sermão? A ilustração guia, que vai guiar você no sermão inteiro, é lá na introdução. Aqui nós já entramos no corpo do sermão. Essa ilustração só pode servir para esse tópico. O tópico que você está falando agora é sobre convidar Jesus, e você quer dar uma ilustração? Você pode contar a ilustração de alguém que convidou alguém, e esse alguém que essa pessoa convidou socorreu ela. Aí pode ser algum fato que você conhece, seria bom algo que você viveu. Irmãos, um exemplo, vou criar um aqui agora, que não é o ideal. Mas vamos supor que eu decidi fazer uma festa de aniversário onde eu vou fazer uso de tecnologia, telão, data show, vai ter brinquedos eletrônicos. Aí vamos lá, esse é o contexto. Irmãos, me fez lembrar de uma festa que eu fiz para minha filha, onde tudo envolvia tecnologia. Era jogo de luzes, telão, brinquedos eletrônicos. Mas de repente, nada funcionava. Deu um problema de energia terrível, em que todos os lugares tinham energia, menos no local da festa. Mas graças a Deus eu tinha chamado uma pessoa, que era o Serginho da minha igreja, que é eletricista, tem formação específica e ele sabe resolver tudo sobre eletricidade. Em apenas 3 minutos, tudo estava funcionando normalmente. Eu tive a honra naquela noite de ter um convidado especial para uma coisa que é até muito simples, eu reconheço, mas que foi de grande importância para a minha vida. Naquele casamento, para eles foi muito importante algo simples que Jesus fez: transformar água em vinho. Mas pode ser que eu e você esteja precisando de algo ainda mais sério e de ainda mais importância do que tão somente vinho. E nós precisamos de ter convidado a pessoa certa. E a única pessoa que pode resolver isso não é o eletricista, ele não vai resolver, não é o médico, não é ninguém, a não ser Jesus. Amém? Ilustração que eu criei aqui agora, hipotética, só que o Serginho é verdadeiro e ele conserta mesmo, tá bom? Eu não acho que ele vai estar fazendo curso, não. Mas se alguém tiver conhecer, ele fala, ó, o Fernando criou uma história lá com você e você resolveu o problema da eletricidade. Porque normalmente ele socorre a nossa igreja, é um cara disponível, ele queria até me ajudar a construir aqui esse ambiente para as gravações, mas o tempo dele, eu nem perturbei ele com isso não, porque ele não teria tempo. Mas é um homem de Deus abençoador. Percebeu que nós podemos fazer aqui diversas variações? Você pega o básico, explicação, contextualização e aplicação, e a partir daqui você transforma isso de acordo com o tempo que você tem. Fernando, eu vou fazer um sermão de 3 tópicos. E se eles só me derem 10 minutinhos? Vai dar para me expor os 3 tópicos fazendo tudo isso? Não, não vai dar. Então o que eu faço, Fernando? Uma explicação rápida, uma aplicação em cada um, só. Não dá nem para fazer aplicação direta. Com 10 minutos? Não, você vai gastar 2 para introdução. Na hora que você anunciar o tópico, deu uma explicada bem rápida, aplicou, já está na hora de mudar para o tópico, pro próximo. 3 tópicos em 10 minutos tem que ser sucinto. Isso ajuda você até controlar melhor o tempo do seu sermão. Fernando, o tempo que me deram foi bom,
Me deu os 40 minutos que eu esperava e eu preparei tudo isso, pregue tudo isso. Me deu 30 minutos, eu vou falar correndo porque eu preciso terminar. Não fale correndo para terminar. Pule algumas etapas desnecessárias. A Fernanda ia contar um testemunho se desse tempo, mas foi meio corrido. Eu vou deixar o testemunho. Ou talvez você fale assim, eu ia contar a ilustração, mas eu estou preferindo contar o testemunho porque ele vai ser mais rápido e vai ser mais edificante. E assim você tem um controle melhor do seu sermão. Lembrando que este não é o único jeito de dividir sermões. Eu estou te apresentando um jeito e que ainda assim você pode fazer variações dele. Tá bom? Isso aqui é para você ter base, para você ter noção e entendimento. Então vejamos. Eu disse para vocês que tem pessoas que usam esse método como divisões principais e eu não estou aconselhando. Eu estou aconselhando vocês que, após ter as divisões, dentro de cada divisão, você subdivida, por isso que é chamado de subdivisão, ou subtópicos, ou alíneas. Tá joia? Tirou a primeira lição, você pode ter o ECA. Explica, contextualiza e aplica. Perfeito, tá bom? Faça isso e serás um excelente pregador. Isso vai fazer diferença no seu ministério e na sua pregação. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus, que é Ele quem nos dá tudo. Sem Ele não temos palavra. Se não temos palavras, não temos o que explicar. E se não temos o que explicar e nem a palavra, não temos o que aplicar. Tudo vem de Deus, tudo é dele e tudo é para ele. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo agir da tua palavra em nós, ó Deus, porque ela transforma, porque ela nos molda. Senhor, nós te pedimos que sempre que pregarmos, ó Deus, que a sua palavra seja explicada de forma clara, séria e com propósito. E, ó Deus, e que não sejamos apenas professores de texto bíblico. Que não sejamos apenas pessoas que dão estudo bíblico, mas que a tua palavra seja aplicada, porque assim se cumprirá o termo pregada, ela será fixada no coração e na mente de quem nos ouve. Nos ajuda, Deus, a ser bons explicadores, bons ensinadores, mas também bons aplicadores. Ó Pai, sê conosco em cada momento, que o Teu Espírito Santo jamais nos abandone e que o Senhor tenha total liberdade de nos usar no momento da pregação, porque é o Teu agir, é a Tua unção e é o Teu poder que faz a diferença. Pai, eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém.